A Revolução Francesa, de Pierre Gachot. Capítulo 15. O Diretório. Em 2 de novembro de 1795, os diretores dirigiram-se das Tulherias para Luxemburgo, onde a Constituição resolveu que fosse a sua residência. O cortejo foi ridículo. 2 carros de aluguel, 100 soldados de infantaria mal vestidos, 150 dragões sem botas e com meias rotas. Nos carros, 4 homens, 2 deles, La Revellier e Le Tourneux, eram quase ignorados. Outros 2 eram conhecidos, mas tinham má fama. Reubel, como terrorista impenitente, e Barras, como um devasso e um podre. O quinto, Saïs, recusara o cargo. O seu substituto, Carnot, não será eleito, senão 2 dias mais tarde. Os 4 Saires andaram errantes pelo palácio e acabaram por descobrir uma mesa bolorenta e cambada. O porteiro emprestou cadeiras e acendeu uma fogueira com achas. Uns nomes diferentes que tá aparecendo aqui, viu, pessoal? Um dos diretores tivera o cuidado de levar do pavilhão de Flora um caderno de papel de carta. O diretório, incompleto e a tremer de frio, assinou então a ata relativa à sua instalação. Na semana seguinte, os diretores nomearam os ministros da Justiça, do Interior, da Guerra, da Marinha, das Finanças, dos Negócios Estrangeiros e um pouco mais tarde da Polícia Geral. Os titulares, com exceção de Merlin, de Douai, foram chefes dos serviços dedicados e trabalhadores, mas sem importância política. O mais difícil fora encontrar o herói que estivesse disposto a governar as finanças da República. Tinham oferecido o lugar a um funcionário do antigo regime, Gaudin, que o recusou. Procuraram então um secretário de Roland, autor de um ensaio sobre os assignats. Também não quis. Por 2 ou 3 vezes voltaram ainda a falar com Gaudin, que recusava sempre as propostas governamentais. Onde não há finanças, nem meio de as arranjar, o ministro é inútil. Gaudin tinha razão. O diretório não possuía nada que de longe ou de perto se assemelhasse a um orçamento ou qualquer espécie de contabilidade. Não havia receitas estáveis, nem previsões de despesas, nem dinheiro. A única fonte de receitas era constituída pelas emissões de assignats. Mas como seu descrédito aumentava de dia para dia, havia razão para perguntar se existiria possibilidade de fazer suficientes emissões para cobrirem as despesas do dia seguinte. Por isso, o grande cuidado deste desgraçado regime era acelerar o funcionamento da prancha de impressão de notas. Um dia, por engano, expediram para a fábrica de papel de Essonnes os produtos químicos que se destinavam à fábrica de Bourges. Durante 48 horas, esta fábrica fica paralisada por falta de matéria-prima e chega-se às portas da falência. Noutra ocasião, surgiu uma greve entre os operários papeleiros e quase se estabeleceu o pânico. O governo acusa os cabecilhas do movimento de conspirarem contra a segurança do Estado e de intrigas para acarretarem a dissolução da República.
O Luiz de Ouro, que valia 2.500 francos papel em princípios de novembro, vale 4.000 em meados de dezembro. O diretório torna a bolsa responsável por esse fato e manda encerrar pelos dragões. Alguma vez se sustentou o crédito por meio de cavalaria? Pergunta um estrangeiro. 2 dias depois, o Luiz está a 6.500 francos, e fora de Paris os assignates deixam de ter curso. Em troca do seu trigo, os camponeses não aceitam senão numerário ou objetos de primeira necessidade. Na feira d'Angers, informa a administração do Maine et Loire. Todas as mercadorias, gêneros, gados, etc., são vendidos a dinheiro sonante e com recusa de papel moeda. No dia seguinte ao desta feira, poder-se-ia perguntar se a República ainda existia, visto que todos estavam resolvidos a não aceitar dinheiro nacional. Proprietários, negociantes e operários, todos parecem estar ligados por uma convenção tácita para porem fora de circulação qualquer espécie monetária que não seja metal sonante. Nas repartições, a penúria é horrível. As administrações municipais não têm aparos, nem papel, nem tinta. Logo que anoitece, os empregados vão-se embora por falta de luz. Já ninguém quer ser funcionário. Os hospitais não têm receitas, as prisões já não possuem guardas e deixa de haver polícia. Todas as grandes direções financeiras e técnicas sossobraram. As estradas estão sem conserto. As malas postas deixam de funcionar, porque não se pode comprar forragem para os cavalos. Os cadastros dos impostos deixam de ser enviados porque não há maneira de os imprimir. Os exércitos não se mantêm senão pela pilhagem e pelo roubo. De 1.200.000 homens mobilizados em 1794, podemos calcular que 800.000 desertaram, e os que ainda não o fizeram estão a braços com a miséria. Os relatórios da polícia e as informações dos departamentos estão cheios dos mesmos fatos. Um juiz do tribunal do Sena morre de fome em casa. Alguns dos seus colegas, para ganhar alguns soldos, fazem-se contratar como serventes de pedreiro. Os que vivem dos rendimentos e os proprietários mendigam às esquinas das ruas. Em Troyes, em 100 crianças recolhidas nos hospitais, 90 morreram durante o inverno de 95-96. Os observadores que prestem atenção às filas e à porta dos estabelecimentos dizem coisas desse gênero. Praça de Maubert. A República que vai pro diabo! O reinado de Robespierre era melhor! Rua Honoré. Se continuar a fazer guerra aos ricos, seremos sempre desgraçados, porque os ricos faziam trabalhar toda a gente. Seção de Granvilliers. Antes um rei que morrer de fome! Em 6 de dezembro de 1795, o diretório envia uma mensagem aos conselhos. Cidadãos legisladores, dizia-se nela, julgamos nosso dever ocultar ou pelo menos diminuir aos vossos olhos uma parte dos males que afligem a República. Mas a hora dos paliativos passou, e qualquer demora só servirá para aumentar o perigo.
todas as molas se quebram nas nossas mãos, e a mais terrível das catástrofes ameaça afundar a república inteira. As últimas receitas do tesouro estão esgotadas. Chegamos ao último extremo, a não ser que do gênio da liberdade surja qualquer recurso inesperado, mas com a rapidez do raio. 15 dias mais tarde, os diretores voltam à carga. É preciso rasgar o véu. Temos necessidade de recursos mais prontos e mais poderosos. Os exércitos estão sem víveres, sem forragem, sem calçado e sem vestuário, sem tendas, sem material de acampamento e sem meios de transporte. A chegada de subsistências é incerta. As próprias negociações importantes que tínhamos entre mãos, fomos obrigados a suspendê-las, porque não temos com que pagar as despesas de viagem dos nossos enviados. Mas o gênio da liberdade tinha falta de imaginação, ou essa falta era dos seus porta-vozes. O único remédio que o Conselho descobriu para a horrível situação do país era o velho e eterno expediente do empréstimo forçado, bastantes vezes utilizado e sempre sem resultado. Os mais ricos contribuintes de cada departamento deviam estar sujeitos a subscrever um empréstimo de 600 milhões de francos, valor metálico, pagável em numerário, em trigo ou em assignates, recebidos a 1% do seu valor nominal. Em cada 4 cidadãos, um seria tributado. Os subscritos seriam divididos em 16 classes, segundo a fortuna presumível, e inscritos logo por determinada importância conforme uma escala progressiva. O primeiro terço dos empréstimos devia ser entregue na última década de Nivoso, 10 a 20 de janeiro de 1796. E os 2 outros em Ventoso, 20 de fevereiro a 20 de março. 600 milhões de francos ouro representavam 60 bilhões de assignates. Ora, só havia ainda 40 milhões em circulações. O empréstimo forçado não só absorvia todo o papel, mas daria ainda 200 milhões de dinheiro fresco, ou seja, o suficiente para viver 2 meses pelo menos. A lei foi acolhida em favor pela opinião. Houve alguns dias de grande esperança. Via-se já o dinheiro são restaurado. E os especuladores de guerra seriam obrigados a subscrever na proporção do que haviam roubado. O povo miúdo, principalmente, regozijava-se ao pensar que os antigos sans-culottes iriam finalmente prestar a sério as suas contas. Não havia ninguém que não esboçasse uma significativa careta quando passava pelo fornecedor de leite ou pelo seu carniceiro. Ninguém se lembrava, porém, de que podia também ser apanhado na rede. Em 19 de fevereiro de 1796, contando com os felizes resultados da operação em curso, o diretório mandou queimar com grande solenidade na praça de Vendôme as pranchas, cunhos e matrizes que serviam para o fabrico de papel-moeda. Foi uma bela fogueira. O ministro Ramel pronunciou o elogio fúnebre do morto. Reconheceu que ele tivera sérios defeitos, a desordem e a prodigalidade, mas que nem por isso deixara de ter grandes virtudes. Os assignates fizeram a revolução, foram a causa da destruição das ordens e dos privilégios. Lançaram por terra o trono e fundaram a república. Mas a verdade é que o regozijo fora prematuro. O empréstimo forçado tinha parecido uma invenção genial,
desde que se tratava de ferir o vizinho. Quando, porém, chegou a ocasião de pagar, toda a gente se esquivou. A distribuição feita à pressa deu lugar a muitos abusos, comerciantes tributados sem o menor inquérito, cifras aumentadas devido à denúncia anônima, particulares sobrecarregados por uma questão de vingança, avisos distribuídos com falsos endereços e executados à risca, etc. Tudo isso, sem dúvida, se explicava pela precipitação com que fora preciso organizar os cadastros. Mas a verdade é que o sacrifício exigido ao país não se tornava assim popular. Não se ouve senão queixas, diz a polícia. De uma maneira geral, parece que todos estão dispostos a deixar arrestar e vender os móveis, de preferência a efetuar o pagamento. Há pessoas que no meio da sua cólera gritam que não é possível deixar subsistir mais tempo um governo tão tirano, e que se torna necessário esperar que o povo abra os olhos. É muito difícil tosquiar um contribuinte teimoso, principalmente quando esse contribuinte se encontra um tanto quanto enraivecido. Depois de ter usado a força, o diretório resolveu enveredar pelo caminho das revisões, das concessões, dos adiamentos e de outros diversos expedientes que dão um aspecto honrado às falências. Em vez dos 60 bilhões anunciados, os cofres públicos receberam 13 bilhões em papel e 8 milhões em valores reais. E ainda é preciso notar-se, para apreciar estas cifras, que durante o período da cobrança, os assignates de 100 libras tinha baixado de 1 franco para 6 soldos. E que, por outro lado, as quitações e os cupons do empréstimo haviam sido recebidos em pagamento das contribuições, a uma cotação muito mais elevada do que a cotação do dia, e, por consequência, prejudicavam consideravelmente as importâncias cobradas. Não estava senão restando uma solução: inventar um segundo papel moeda. Foi o mandate territorial, oriado pela lei de 18 de março de 1796. Os mandates deviam ter curso como moeda e serem recebidos pelos particulares e pelo Estado. Comportavam a hipoteca e a transmissão especial de crédito sobre todos os bens nacionais. Em qualquer altura poderiam ser trocados, sem qualquer lanço ou conferência, por uma porção de domínio público. O diretório esperava muito do seu novo papel moeda. Dirigiu aos franceses uma patética proclamação para os convidar a depositarem confiança nos mandates. Mas os franceses tinham ainda sob os olhos o exemplo do assignat, e não havia ainda esquecido os inflamados discursos com que foi saudada sua aparição. Tudo isto os tornava céticos. Em segundo lugar, a lei de 18 de março declarava que os assignates poderiam ser trocados por mandates territorial à razão de 30 francos assignates por 1 franco mandate. Ora, 30 francos em assignates não valiam mais que 10 cêntimos de metal. Segundo a mais impecável lógica, o mandate territorial não podia estar ao par do ouro, mas somente a 1/10. Estabelecendo entre o mandate e o assignat a relação fictícia de 1:30, em vez da relação verdadeira de 1:300, os conselhos tinham se gabado certamente de elevar a cotação do antigo papel, mas foi o novo que baixou. Para acúmulo de infelicidade, o diretório imaginou fazer valer o mandate pelos meios violentos que tão mal sucedidos foram com o assignat. Multas e trabalhos forçados para aqueles que dissessem mal deste papel, multa e prisão para aqueles que se recusassem a recebê-lo, proibição de compras e vendas em numerário, obrigação de realizar todas as operações por meio de mandates, etc.
A França, que estava em via de voltar pela força das coisas a uma moeda estável, encontrou-se mais uma vez mergulhada na desordem. Na sua magnífica Histoire financière, Marion, ao qual vamos buscar o essencial da nossa exposição, descreve muito sobriamente este regresso ofensivo da anarquia e conclui: todo o comércio estava paralisado pelo regime exclusivo de um dinheiro sempre incerto e imóvel. Recusar aos cidadãos o direito de fazerem transações à sua vontade era impedi-los de toda atividade. Ligado ao assignat, o mandante ia juntar-se a ele no abismo. Em fins de março, apesar dos sabres da legião de polícia, o mandante perdia 65% do seu valor e 90% em fins de abril. Em 10 meses, percorreu todos os caminhos que o assignat percorrera em 6 anos. Por fim, em 4 de fevereiro, foi votada a lei que o desmoedava. Para o futuro, deixava de ter curso forçado e seria substituído, à razão de 1%, por títulos recebidos em pagamento de bens nacionais, mas que não tinham valor de dinheiro. Em resumo, 45 bilhões e meio de assignats estavam em 2.400 milhões de títulos, que por sua vez se reduziam a 240 mil francos de numerário. Nestas condições, um bom patriota que em 1790 acreditasse que Mirabeau e Cambot e tivesse guardado 3.000 francos de assignats, encontrar-se-ia em 1797 com 20 soldos por fortuna. A partir deste momento, a política financeira do diretório transforma-se inteiramente, sem deixar de ser inábil e insuportável. Até então, vergara sob o peso de um papel superabundante e que não valia nada. Doravante vai esgotar-se em busca de um numerário que vale muito, mas que se não deixa apanhar. Nunca a luta entre o físico e os contribuintes teve um caráter tão áspero, e nunca a autoridade foi tão ávida e tão enredadora. Nunca a cobrança dos impostos foi efetuada com tanta dureza, e se a França não sucumbiu, foi porque a administração era ainda fraca e incoerente. Nesta guerra de usura, a vantagem devia quase sempre estar do lado do público, cuja má vontade obstinada desafiava quaisquer medidas em rigor. Por isso, a toda hora o diretório se viu obrigado a recorrer a operações de crédito. Mas, como não inspirava senão uma reduzida confiança, encontra apenas credores de baixo estofo, fornecedores duvidosos, usuários, agiota e outros bandidos da finança. Como os contratos dos fornecimentos militares, estes empréstimos são um pretexto infinito para comissões, corretagens, luvas e esbanjamentos de toda espécie. O ministro da Marinha, Truguet, que necessitava de fundos para os seus serviços, pediu adiantada a certos negociantes de cereais a quantia de 420 mil francos, e em troca assinou letras pelo dobro. Por isso, os 420 mil francos recebidos custaram 840 mil à República. E quando os ministros dão o exemplo, os outros logo os imitam. Toda a gente vai buscar dinheiro às caixas do Estado, sem se importar com as formalidades, nem com a contabilidade. Os generais para os seus exércitos e os magistrados locais para os seus departamentos. Desde a parte superior até a inferior da escala, não há, no dizer do representante Gilbert Desmolières, senão imprevidência, desordem e as mais vergonhosas dilapidações. Os sofrimentos do país são piores que nunca.
Seria preciso para os pintar reproduzir o quadro de miséria pública, tal como foi reproduzido no dia seguinte ao do termidor, carregando aos traços até a mais extrema firmeza. Pausinha para água aqui, pessoal. Só os ladrões prosperam, e os ladrões recrutam-se entre os deputados e entre os membros das administrações departamentais. Max Beer, fornecedor dos exércitos, tem por sócios Fréron, Goupilot, Delaunay, todos antigos convencionais. Um outro convencional, Clausel, antigo vendedor ambulante e antigo montanhês, comprou por um punhado de assignats imensas pastagens no Ariège. Quando era representante em missão, o maratista Dumont adjudicou por 50 mil libras o castelo de Plony, que com o mobiliário valia 600 ou 700. Barras tem Grobois, Fouché-Ferrier, Camus, austero jansenita, um dos 3 representantes entregues por Dumouriez aos austríacos, e recentemente trocados pela filha de Luís XVI, Madame Royale, é proprietário do magnífico domínio de La Chevrette, pertencente outrora a Madame d'Épinay, e confiscado à sua filha imigrada. Um erudito publicou a correspondência do obscuro Lepaiger, deputado dos anciãs, com o seu homem de negócios, Dieudonné, que por um feliz acaso é também administrador do departamento dos Vosgos. Como o representante da nação fixa o preço das terras que ele compra como representante de Lepaiger, confesso, escreve-lhe este, que os agiotas podem procurar bens a bons preços. Um outro investidor exumou as cartas do deputado Rovert a seu irmão, bispo constitucional do Vaucluse. O bispo tivera escrúpulos. O seu irmão aclamou-os. Fiz-vos notar que, se sobrevivermos à Revolução, seria muito agradável ter colocado utilmente as economias e não seriam 1 ou 2 aquisições a mais ou a menos que nos faria perder a vida. No meio desta desordem, é natural que o diretório tenha considerado a guerra como a única garantia de duração. Em primeiro lugar, era o melhor meio de dar que fazer aos generais e aos soldados, para os quais se não encontrava qualquer ocupação no interior. Em seguida, era no caso de Vitória, o enorme recurso da pilhagem e das contribuições forçadas. Carnot, que tinha retomado seu papel de organizador da vistoria, concebera um vasto plano contra a Áustria. Sobre Viena marchariam 3 exércitos, os 2 primeiros pelo Vale do Danúbio e o terceiro pela Itália do Norte. Murat e Jourdan, com o exército do Reno e o exército de Sambra e Moça, formariam a primeira Garra da Tenaz. O exército dos Alpes formaria a segunda. A quem comandaria esta? Decididamente não se poderia pensar em Roche, ocupado na Vendéia, nem em Pichegru, suspeito de traição, nem em Scherer, manifestamente incapaz. Carnot e Letournay queriam um chefe resoluto e hábil, La Revellière, um anticlerical. Barras desejava um que fosse contemporizador, e Reubel, por sua vez, queria um homem de pulso, capaz de organizar um saque que rendesse alguns milhões.
por fim concordaram em escolher Bonaparte. Esta escolha causou escândalo. Bonaparte não contava no seu ativo senão a vitória do 13 Vendemiário, e dizia-se, à boca fechada, que este general de rua devia a sua nomeação à noiva, Josefina de Beauharnais, que estava muito nas boas graças de Barras. 100 vezes se fez alusão aos inícios de Bonaparte: o casamento gorado, a partida precipitada, os soldados conquistados, a disciplina restaurada, os generais subjugados, as proclamações vibrantes como uma fanfarra e, repentinamente, o trovão da vitória, Montenotte. Dego, Milésimo, os piemontenses cercados, os austríacos batidos, a tomada de Turim, o Adda atravessado em Lodi, a Lombardia conquistada em 3 dias e a rendição de Milão, numa embriaguez de triunfo, abril-maio de 1796. Segue-se depois o cerco de Mantua. 4 exércitos austríacos descem dos Alpes em socorro da famosa fortaleza. O primeiro é posto em debandada em 3 dias, Castiglione, 5 de agosto. O segundo é atacado pela retaguarda, perseguido e esfacelado. O terceiro é atacado de flanco e obrigado a recuar, Arcole, 15 a 17 de novembro. O último é esmagado ou capturado, coluna a coluna, Rivoli, 14 de janeiro de 1797. Mantua rendeu-se em 2 de fevereiro. Terceiro episódio: a marcha sobre Viena. Bonaparte força a paisagem do Piave e a do Tagliamento, apodera-se dos estreitos de Tarvis e de Neumark e leva as suas guardas avançadas até Semmering, a 100 quilômetros da capital austríaca. Dali oferece ao arquiduque Carlos um armistício que depressa se transformou em Leoben nos preliminares da paz, 18 de abril. No segundo tomo da Histoire contemporaine de Ernest Lavice, Parisset deu à sua narrativa da campanha de Itália o nome de Emancipação Política de Bonaparte. Este título justifica-se. Num ano, o pequeno oficial corso tornou-se não só o maior general da Europa, mas também o principal poder dentro da República. Os diretores que o nomearam veem-se agora na necessidade de o suportar. Por 2 ou 3 vezes, assustados com a sua crescente popularidade, tentaram impor-lhe um adjunto, que seria ao mesmo tempo uma espécie de espião ao seu lado. Todas as vezes, a sua resposta foi pedir a permissão. Os diretores recuaram. Ídolo do exército e do país, engrandecido ainda com os reveses de Jourdan e Murat na Alemanha, sabe que é indispensável e resolve-se a tirar partido deste fato. Tem a sua diplomacia, as suas finanças e a sua corte. Organiza à sua vontade os territórios conquistados. Trata reis e príncipes como de igual para igual. Disse-ia ser ele só o governo inteiro. No mês de setembro de 1796, o general Pétion, ministro da guerra, observa num relatório oficial sobre o exército da Itália: como este exército se encontrou cedo em condições de se bastar a si mesmo, cessaram todas as relações entre ele e a minha pessoa, e não obstante as cartas urgentes que escrevi, não pude obter qualquer informação sobre o estado do serviço, nem do general
em chefe, nem do chefe do Estado-Maior, nem do comissário pagador. Em 1797, Bonaparte importa-se menos ainda com os diretores. Atira para o cesto dos papéis as instruções que lhe enviam de Paris. Manda retroceder o general que devia assistir às negociações de paz. Trata como entende com o arquiduque. Suspende por meio de um armistício feito à pressa a ofensiva de Roche sobre o Alto Danúbio e conclui os preliminares de Leoben, sem recorrer a ninguém, como se tratasse de um condottiere. O imperador reconhece a França à fronteira do Reno e abandona todas as possessões italianas. Em compensação, a República de Veneza é suprimida. Veneza e os estados de terra firme são anexados à Áustria, e as ilhas jônias ficam pertencendo à França. O estado milanês, a Lombardia, o ducado de Modena e a Romanha formam um único estado, a República Cisalpina, a qual Bonaparte dá uma primeira constituição decalcada sobre Constituição Francesa. Um pouco mais tarde transforma da mesma maneira a República de Gênova, que passou rebatizada em República Liguriana. Se não é um ditador já em França, é o na Itália. Seja qual for o seu prestígio, a verdade é que nos surpreendemos ao observar a forma como os diretores suportam, sem nada dizerem, todas as suas usurpações. Mas esta resignação explica-se. Por quê? E esse é o ponto principal. Bonaparte correspondeu em demasia às esperanças que sobre ele haviam sido depositadas. A planície do pó é posta a saque e os milhões afluem a Paris. Em troca da paz, a Sardenha paga 3 milhões, Parma paga 2, Plaisance entrega 10 e o Papa entrega 30. Num só dia, em Livorno, Murat saqueia 12 milhões de mercadorias. De outra vez desaparecem os quadros, estátuas, objetos preciosos e toda a ourivesaria das igrejas. Com tal chuva de ouro, o diretório reprime os seus rancores, recebe tudo e agradece. Sois os heróis da França inteira! Podeis contar com a confiança do diretório! O serviço que nos prestais todos os dias dão-vos direito a essa confiança. As somas consideráveis que a República deve às vossas vistorias provam a evidência que vós ocupais. Ao mesmo tempo, da glória e dos interesses da pátria. Entre o general faccioso e o governo reduzido ao último extremo, cria-se deste modo uma estranha associação. O general sustenta o governo e este assume a responsabilidade da política do general. Para o futuro, tocar no diretório equivale a ameaçar a independência de Bonaparte e desaprovar os arranjos territoriais imaginados por Bonaparte será o mesmo que cortar os víveres ao diretório. Bem ou mal, Bonaparte torna-se, pelo menos provisoriamente, o apoio mais firme do regime, que ele está constantemente a ridicularizar. Na crise política que vai surgir, o exército estará com os revolucionários e contra os homens da ordem. Quando dizemos a crise vai surgir, servimos-nos de uma expressão imprópria. A crise de fato surgiu no dia seguinte ao termidor, entre os revolucionários que se agarram ao poder e a França que reclama homens novos.
Nasceu a partir desse momento uma oposição completa. Pela primeira vez nas eleições de 1795, apesar do decreto dos 2/3, o país manifestou o desprezo que sentia pelos convencionais. Em vez de escolher entre eles os 500 legisladores previstos, não nomeou mais do que 255. Os outros tiveram de ser nomeados pela própria convenção. Além disso, estes 255 são os mais notáveis dos anti-jacobinos. Lanjuinard, eleito por 73 colégios, Boissy, Danglars, por 72, Pellet de Lozère, por 70, e Timbaudot, por 32. Quanto aos 250 do novo terço, são todos moderados de 1791 ou liberais de 1789. Mathieu Dumas, Valblanc, Dupont de Nemours, Barbet de Marbois. Paris elegeu um familiar de Luís XVI, Pastoret, e um antigo advogado-geral do parlamento, Dambray. Versalhes escolheu 2 advogados do rei no processo de janeiro, Tronchet e Cese. Tem um facsímile aqui, pessoal, com uma figura de um cartaz afixado nas ruas de Paris. Não tenho a mínima ideia do que está escrito aqui. Está escrito assim, ó, Le 9 Floreal de l'an 7. A 9, deve ser às 9 horas do dia, às 9 horas da manhã. Eu acho que eu tenho ideia, sim. Le Gouvernement Autriche, o governo da Áustria. A fight signé par ses troupes et les ministres de la République française. Assina, sei lá, acho que algum passe de tropas dos ministros da República Francesa. Bonnier, Roberjot e Jean Derbry. Deve ser os caras que foram os ministros da República Francesa, determinou, né? Chargé par le directeur exécutif de négocier la paix au Congrès de l'Estat. Vigence. Não sei não, eu vou chutar. Eu acredito que está escrito aqui que eles vão assumir o diretório executivo para negociar a paz com o Congresso. Deve ser isso que deve estar escrito, tá? Pelos radicais que estão escritos aqui, deve ser isso. Tá bom? Bom, acusam o diretório de ter desorganizado a República, servindo-se alternadamente de cada um dos partidos extremos para abater o outro. Nos seus memoriais e trocas de impressões, os diretores defenderam-se sempre de terem permitido esta manobra política. E, de fato, se lermos atentamente as suas primeiras proclamações e as suas primeiras instruções aos comissários dos departamentos, não encontraremos ali, senão a intenção bem marcada de continuar a política do Vindimário, isto é, a união dos republicanos contra os realistas. De fato, quase todos os terroristas anistiados são reintegrados nos seus lugares. A polícia subvenciona os jornais de esquerda e tolera a instalação, no antigo convento dos cônegos regulares de Santa Genoveva, de um novo clube, a Reunião dos Amigos da República, que será conhecido correntemente pelo nome Clube do Panteão. Por outro lado, as menores tentativas realistas são reprimidas com ferocidade. A Vendée expira. Stofflet e Charette são fuzilados na primavera de 1796. Com um pequeno bando proveniente de Berry, Philippot apodera-se de Sancerre, mas não pode sustentar-se lá e suas tropas dispersam-se. Um levantamento em Cevenas não foi mais bem sucedido. A resistência armada está extinta.
nas assembleias, o novo terço não passa de uma minoria sem força. A oposição refugia-se nos salões ou nos cafés, onde se entrega a tagarelice sem consequências. No fim de 1795 e no princípio de 96, a França encontra-se num estado em que podemos chamar letárgico. Por acabrunhamento ou por indiferença, não reage a coisa alguma, e este aniquilamento dá ao diretório uma aparência de solidez. Mallet Dupin, observador malicioso, mas lúcido, nota em seu boletim em 22 de novembro: todas molas estão relaxadas. Os terroristas encontram-se em liberdade, mas o terrorismo dormita. Cada partido se observa e se teme a si próprio. O povo sempre imbecil, vendo preenchidos os novos lugares e vendo também um corpo legislativo, um diretório e ministros, julga que tem um governo. E o que é mais? Um governo constitucional. A união dos republicanos não durou. Havia muitos ódios entre eles. A ruptura foi provocada por um pequeno grupo de jacobinos ressabiados, que acalentam projetos de vingança. Robert Lindet, que tinha sido preso depois da insurreição do Prairial, Amar, que fora condenado a degredo, Félix Le Pelletier, Charles, Darté e Germain, todos recentemente anistiados. Mas os seus rancores não faziam um programa. Por isso, ao cabo de alguns meses, foram obrigados a pôr-se em contato com o jornalista Babeuf, que defendia no seu jornal Le Tribune du Peuple as ideias comunistas de Robespierre. Antes da Revolução de Babeuf, era feudista. Por profissão, tinha trabalhado para a reação feudal. Em 1789, na sua terra de Montdidier, Royer e Perona, tomou parte nos motins contra o fisco e distinguiu-se pela violência das suas opiniões. Feito membro do distrito de Perona, foi acusado de ter falsificado uma escritura de venda e condenado por contumácia a 10 anos de cadeia. Refugiado em Paris, encaixou-se com proteção do marechal, num pequeno emprego na comuna. Descoberto, preso, posto em liberdade sob caução e, por fim, absolvido, cai na miséria, alimentando a muito custo a mulher e os 3 filhos. Mas essa miséria não o impede de conservar, com a ajuda, um jornal de um tipógrafo dantonista. Fréron é seu amigo e gaba-se no seu jornal de ser o Átila dos robespierristas. Afasta-se pouco a pouco dos seus protetores e, por instigação de Fouché, denuncia no seu jornal a retrogradação alarmante que se opera. Preso depois do Montim de Prairial e levado para Arras, dá a última demão. Com outro preso, Carlos Germain, na sua doutrina econômica e social, que não cessará de defender à força as citações de Robespierre e Saint-Just. A sua ideia é que só sobrou a revolução, porque ela não foi levada até o fim. Eram boas todas as medidas que ela tomou: máximo, mobilização, contribuições revolucionárias, estatização do comércio sob a autoridade do Estado, nacionalização das fábricas de guerra, repartição autoritária das mercadorias. Mas era apenas um pequeno passo para a reforma radical das propriedades, isto é, a comunidade dos bens e dos trabalhos. Bem entendido, o coletivismo integral será ditatorial. O comunismo conquistou todos os assignats de Babeuf? Não é provável. Encontra-se entre eles, com os destroços do Estado-Maior,
robespierrista, e os sobreviventes da montanha, Duplat e Bouchot, Turot, Javogues, Juliano de Dromet, Barère, David, Pons de Verdun, Lecointre, estalajadeiros que compram o jornal para os seus clientes, funcionários, artesãos, homens de lei, negociantes, o irmão da viúva de Le Bon, o genro de Paché, a irmã de Marat, uma filha de Duplat, a viúva de Lazovsky, reunidos apenas pela comunidade do ódio. A doutrina não foi mais do que uma máquina de guerra para abalar o regime. Igualdade de salários, supressão da propriedade, socialização das subsistências, guerra aos ricos, guerra aos abastados. Havia nela tudo o que era necessário para agir nos Faubourgs. O partido de Babeuf nasceu assim, da aproximação de terroristas decaídos, de teóricos comunistas, de operários infelizes e de pequenos burgueses arruinados. Será que esse partido tinha uma estrela vermelha? Os prosélitos surgiam rapidamente. Félix Le Pelletier era rico. Procuraram-se os outros comanditários, e entre eles o ex-marquês d'Antonelli e o príncipe alemão Carlos de Hesse. Fundou-se um novo jornal destinado à classe popular e obteve a adesão do Clube do Panteão, bem como da Legião da Polícia. Foi nomeada uma junta insurrecional secreta, que organizou um serviço de informações, uma administração civil e um Estado-Maior militar. Cada um tinha um papel e a sua tarefa a desempenhar. Era necessário que todos os dias aparecesse um cartaz e uma brochura. O poeta Sivlain Marechal compunha canções populares revolucionárias, que eram depois entoadas nos cafés e nas praças públicas. Ah, tá traduzido. Abre aspas aí pra canção, tá? Ah, pobre povo, adeus século de ouro, já não espere senão jejum e miséria, passou o destemidor, dia em que imolaram Robespierre. Fecha aspas. Estes revolucionários eram sérios como os padres da igreja, ingênuos como crianças e formalistas como os procuradores. Nunca houve conspiradores que rabiscassem tanto papel. A junta insurrecional mantinha um registro das suas deliberações, recebia relatórios e pedia expedição de circulares. Havia guiões, sinetas, palavras de santo e senha. Os diretores que foram informados do que se passava por um agente da polícia secreta deixaram as coisas atingir um certo desenvolvimento para conservarem-se sempre de atalaia. Quando julgaram que o fruto estava bem maduro, trataram de o recolher. A legião da polícia foi dissolvida e o clube de Panteão foi encerrado. E Babeuf, com seus cúmplices, foram presos 3 de março a 10 de maio de 1796. Para obrigarem todos os comparsas a desmascararem-se, alguns agentes provocadores organizaram uma arruaça no campo de Grenelle, e houve assim um pretexto para lançar a rede pela segunda vez, 9 de setembro. Por fim, o Supremo Tribunal de Vendôme condenou à morte Babeuf e Darté, ao mesmo tempo que uma comissão militar com sede no templo mandou fuzilar 31 acusados, entre os quais se encontrava o antigo convencional Javogues. Excetuando o desenlace, a conjuração dos iguais assemelha-se muito à conspiração de opereta. Apesar das patéticas exortações do diretório, tal conjuração deixou o público indiferente. Ninguém a tomou a sério, e muito menos foi tomado a sério o zelo imprevisto do governo, ao armar-se
em defensor da ordem e da propriedade. Entre o regime e o país havia um fosso que alargava dia a dia. Se a Constituição do ano 3 tivesse trazido paz e bem-estar, não há dúvida que teria sido aceite com mais ou menos resignação. Mas num ano dissiparam-se todas as ilusões. A vida torna-se mais difícil que nunca, e a reação acentua-se cada vez mais. A falência do assignat e a queda do novo papel precipitam essa reação. Os imigrados regressam, o catolicismo renasce, os padres deportados voltam e os constitucionais reformam a sua igreja. Dirigida por uma agência denominada Instituto Filantrópico, a propaganda realista intensifica-se. As ruas que tinham mudado de nome voltam a ter os nomes antigos, quase todos de santos. Proíbe-se o toque dos sinos, mas as igrejas estão cheias de fiéis e as cerimônias religiosas realizam-se com regularidade. Sem que a questão de uma restauração monárquica fosse abertamente posta, a massa volta-se intensivamente para os homens e para ideias de outrora. Toda a gente anseia por repouso, por segurança e por todos esses bens humildes e preciosos que tornem a vida possível e que a realeza tinha assegurado. Luís XVIII lança a nova proclamação, prometendo o esquecimento dos erros, das injustiças e dos crimes, e apelando para todos os franceses de boa vontade e amigos da ordem. Esta hábil reviravolta era obra de um novo Estado-Maior monárquico, cujo inspirador, um antigo conselheiro do parlamento de Aix, chamado André, foi tirado da sombra em que se comprazia pelo senhor Besant Massenet, graças aos seus estudos nos arquivos ingleses. Hábil e falante, amando dinheiro como alguém que é entendido na especulação, monárquico sincero, mas sem ilusões, André representara os Estados Gerais e na convenção o papel de um manobrador de corredores. Imigrado em 1792, viveu em Londres, depois na Alemanha e Suíça, não se mostrando muito, gerindo cuidadosamente a fortuna que lhe tinha sua guarda, sempre a par das mais secretas negociações. Conseguira que a maior parte dos fundos distribuídos pelo gabinete britânico no continente lhe passasse pelas mãos e servia-se deles para organizar a França. Um certo número de redes encarregadas de transmitir as informações e instruções e encaminhar os emissários e o dinheiro. O seu plano consiste em aproveitar-se da apatia geral para conquistar o poder por meios legais, isto é, formando a opinião por meio de uma propaganda incansável e não revelando seus fins, senão um: vede os girondinos. Primeiro juraram eles próprios fidelidade à Constituição monárquica, só atacaram os agentes, procuraram tornar-se senhores das eleições para formarem uma maioria na Assembleia, nas autoridades constituídas, nos estados maiores dos exércitos e da Guarda Nacional. Em seguida, aproveitaram-se das faltas do governo e, por fim, resolveram tudo. Os homens fizeram o que os exércitos não teriam podido fazer. Robespierre não procedeu de outra forma. A restauração não pôde efetuar-se senão com o consentimento dos burgueses conservadores, compradores, na maior parte, de bens nacionais, e com a aquiescência tácita dos rurais, inimigos para sempre de toda a ressurreição feudal. Por outras palavras, não existe nenhuma probabilidade de reerguer o trono e restabelecer a paz social, a não ser que se aproxime e afunda numa amálgama largamente cimentada os que pactuaram com a resolução
e que estão cansados dela, com aqueles que a sofreram, mas que aspiram igualmente ao repouso. O conde de Précy, herói da revolta leonesa, o padre Bernier, que durante o terror dirigiu em Paris a agência clandestina do Partido Realista, apoiam André. Organiza-se uma máquina. Com o nome de Institutos Filantrópicos, um chefe da organização, Des Pommeles, antigo colaborador de Segur no Ministério da Guerra, cria um pouco por toda a parte sociedades de modelo jacobino, que agrupam e repreendem os eleitores, explorando todos os seus descontentamentos, sem descobrir ainda uma doutrina política caracterizada. Expulsam-se os corrompidos, protege-se a propriedade. Entre os propagandistas encontram-se nobres, cultivadores, negociantes, padres, homens de lei. Em Bordeaux, um antigo plantador de São Domingos. No Périgord, um organista. No Maine-et-Loire, o jornal filantrópico. Les Petites Affiches d'Angers. É dirigido por um professor da escola central do departamento. Nascem em Paris outras folhas, Le Memorial, Tribune Politique, Europe Politique et Littéraire, Orateur Constitutionnel. Nunca o movimento foi tão conduzido, com tanto método, unidade e vigor. As eleições de março e abril de 1797 foram um desastre para o governo. Dos 216 convencionais que representam o terço que sai, apenas 13 conseguem ser reeleitos, e 2 deles em assembleias ilegais. Todos os novos eleitos são adversários do regime, das leis e da gente da revolução. A eleição de alguns causa surpresa, por se tratar de pessoas vindas de longe. Assim, sucede com Fleurier, ministro da Marinha no reinado de Luís XVI, com Mourinhet, marechal de campo dos exércitos reais, e com Tronçon du Condray, advogado de Maria Antonieta. Se o país não sabia exatamente o que queria, ao menos dizia claramente o que não queria. A mudança de maioria deu-se logo a conhecer na reabertura do parlamento. Como a sorte designou Le Tournay para sair de diretor, os 2 conselhos escolheram para substituir Barthélemy, que tinha negociado o Tratado de Basileia e cujas ideias monárquicas eram bem conhecidas. Barthélemy teve, nos 500, 309 votos para 458, e nos anciães, 138 para 218. Logo a seguir, os conselhos formularam o seu programa. No interior, tratar-se-ia da pacificação religiosa, da restauração financeira, da estreita fiscalização das contas públicas e da renovação das administrações. No exterior, era necessário olhar pela paz geral, acabar com as aventuras e condenar o imperialismo e a propaganda. As 2 partes do programa estão evidentemente ligadas. Não se poderão restabelecer as finanças sem, ao mesmo tempo, renunciar à guerra. Para reconstituir a sua riqueza, o país tem necessidade de todos os seus filhos. Por outro lado, um governo incerto e descreditado está-se à mercê do menor revés e será absurdo fazer conquistas sem que haja força para as conservar. Importa, na verdade, que a Itália do Norte esteja cheia de repúblicas aliadas. Se não há pão em Paris, e se a primeira surpresa, estas anexações se deverão desmantelar como um castelo de cartas. Todo este plano é perfeitamente sensato,
Como bom pronúncio, os conselhos apressam-se a revogar uma série de leis terroristas, ainda em vigor contra os padres refratários e contra os parentes dos emigrados. Mas apesar da sua vitória eleitoral, não lhe será possível ir mais longe. Dos 5 diretores não podem contar em absoluto senão com Barthélemy. E este é um homem gasto, tímido, habituado às intrigas parlamentares e incapaz de decisões audaciosas. É certo que ele é o que mais vezes se vê apoiado pelo seu colega Carnot, mas este continua a ser republicano e tem certo rancor aos moderados, pelo fato de eles não terem eleito, em vez de Barthélemy, o ministro da polícia, Cochon, jacobino arrependido e funcionário de pulso. Em segundo lugar, a própria maioria está dividida. Na extrema-direita há uns 20 deputados realistas que se agrupam em volta de Humbert Colomès e de Pichegru. São homens decididos que se não deixam embaraçar com a escolha de meios, mantêm um embrião de organização militar e, na ocasião própria, não recuariam perante um ato de força. O grosso do partido tem-nos na conta de furiosos e sofre com impaciências as suas propostas incendiárias. Camilo Jordan, Royer Collard e as respeitáveis personagens que formam com eles o que hoje chamaríamos de centro-direita, declaram não ter quaisquer preocupações hostis à República. Proclamam em todas as circunstâncias que se manterão dentro da legalidade e com uma candura inaudita julgam poder aterrorizar os antigos partidários da guilhotina por meio de moções de censura e de ordens do dia de confiança. Por último, à esquerda dos conservadores, agitam-se ainda uns 100 convencionais, sem dúvidas vindo de longe, mas que se mostram hostis a qualquer reação mais acentuada, com medo de serem eles mesmos as vítimas de tal atitude. André, muito visto, não pôde fazer-se eleger em Paris. Tenho desgosto mortal, escreveu. Teria sobre os meus colegas uma influência que me foi impossível adquirir fora. É certo que Gilbert Desmolières recebe em sua casa, na rua Clichy, os mais notáveis membros dos 3 grupos, mas as relações de salão não formam um partido, e se há entre os frequentadores de Clichy um entendimento vago e intermitente, nunca houve verdadeira coesão. Barras e Reubel eram os que mais em perigo se sentiam por causa de suas dilapidações e de seu passado. Jogando com o perigo clerical, conseguiram chamar a si La Réveillère Lepé, que não era um homem mau, mas que, sendo o criador de uma legião laica, a teofilantropia, via em cada padre um inimigo pessoal. Por último, e isso foi o principal, alarmaram os generais, fazendo-lhes ver que o fim da guerra seria o fim da sua glória, dos seus empregos e das suas ambições. Em julho, apertados pelos conselhos, os diretores resignaram-se a demitir os seus ministros. Mas em vez de escolherem os sucessores entre os frequentadores de Clichy, foram buscá-los a uma sociedade muito republicana, que se reunia no antigo palácio de Montmorency. Com um verdadeiro desafio, o ministro da guerra foi confiado a Rocher, vencedor da Vendée e metralhador de Quiberon. Sem demora, Rocher destacou do exército de Sambrá e Moza uma divisão que marchou sobre Paris. Um artigo da Constituição proibia que se fizesse passar tropas a menos de 60 quilômetros do lugar onde o corpo legislativo se reunia. Avisados das chegadas de Rocher, os 500 pediram explicações ao diretório.
Barras tinha maquinado tudo aquilo, sem nada dar a conhecer a Carnot, que era o encarregado dos assuntos militares, mas, vendo que o caso se azedava, não insistiu. Os soldados afastaram-se do limite constitucional e Rocher, que não tinha ainda a idade requerida para ser ministro, pediu demissão. Bonaparte ofereceu-se para o substituir. Numa proclamação feita ao exército para solenizar o 14 de julho, Bonaparte afirmara uma vez mais o seu lealismo republicano. E por sua instigação, os regimentos colocados sobre as suas ordens tinham assinado mensagens muito violentas em que asseguravam aos diretores a sua inteira dedicação. Há homens que, cobertos de ignomínia e saturados de crimes, se agitam e conspiram no meio de Paris. Quando nós triunfamos às portas de Viena, contamos com as leis, e as leis calam-se. É necessário que os exércitos pacifiquem a França. Enquanto os graves cavalheiros da maioria perdem o seu tempo com tagarelices e com recriminações, Barras reúne 30 mil homens nas proximidades de Paris, e Bonaparte dá-lhe Argerot para os comandar. Os conselhos postos ao corrente destes preparativos não têm a audácia de lançar a acusação contra o organizador do golpe de Estado. Em 4 de setembro de 1797, 18 Frutidor, pelas 3 horas da manhã, as Tulherias foram cercadas. E quando os deputados, convocados às pressas pelos seus presidentes, se preparam para reunir em sessão, são apanhados como se apanham ratos numa ratoeira. Ao meio-dia, os emissários do governo agrupam os membros da maioria e obrigam-nos a aprovar a operação. Os decretos do 19 Frutidor anulam as operações eleitorais de 49 departamentos. 198 deputados que cumprem o mandato pelos meros há 4 meses são invalidados. 165 cidadãos, e entre eles 2 diretores e 63 deputados, são exilados. A legislação terrorista contra os emigrados e contra os padres refratários volta a ser posta em vigor. A imprensa é colocada durante 1 ano sob a vigilância da polícia. Os jornais da direita são suspensos e os redatores condenados a trabalhos forçados. Caramba, bicho. Bateu um flash aqui, ó. Caso ganhe um ladrão. Você já imaginou? Deputados que foram eleitos não cumprir mandatos, mídias serem forçadas a ficar sob vigilância de polícia, padre retalhado e redator de direita trabalhando forçadamente. Caramba, hein? Sai pra lá, futuro! Sai pra lá, esse futuro alternativo aí. Que isso não se concretize no nosso país. A lista dos proscritos continha realistas e republicanos. Disse-ia que os haviam escolhido, não pelas suas opiniões, mas pela sua honestidade. Carnot, que felizmente se tinha escapado, lá figurava com Barthélemy. Jourdan, Tronçon do Coudray, que morreu na Guiana, Barbé Mabois, Siméon, Mathieu Dumas, para substituir Carnot e Barthélemy. O parlamento escolheu Merlin de Douai e François de Neufchâteau. Neufchâteau. Deve ser isso aí. Desembaraçados da oposição, os diretores e Bonaparte apressaram-se a colher os frutos da vitória em comum.
Em 30 de setembro de 1797, o ministro das Finanças, Ramel, punha em vigor uma lei que reduzia 2/3 a dívida pública. Era uma bancarrota de 2 bilhões. Em 17 de outubro seguinte, os preliminares de Leoben eram transformados num tratado definitivo em Campo Fórmio. Era o reconhecimento do proconsulado napoleônico. Barras e Bonaparte tinham se portado como bons e leais associados. Mas quanto tempo iria durar o seu entendimento? André conseguira fugir. Não voltou a ser visto senão sob a Restauração, muito rico e pai de 9 filhos. Em reconhecimento dos seus serviços, Luís XVIII nomeou o intendente das florestas e domínios da coroa. Tentara acabar com a revolução por meio das vias pacíficas e constitucionais. Fracassara, porém, em virtude da eterna fraqueza dos moderados, sempre tímidos, sempre rivais. Mas o adiamento indefinido da monarquia constitucional não significava mais do que a guerra e a aventura. Fim do penúltimo capítulo. Nos encontramos no desfecho final da próxima leitura. Obrigado pela presença, deixe o like e compartilhe o canal.